Salve, galera! Questão número 53 do seu vestibular simulado número 2. Questão feita, promovida, colocada em prática a vestibulandos da Federal, como é o seu caso agora. Veja, é uma questão sobre Revolução Industrial. O tema geral, ele está falando ali a respeito sobre a situação do operariado, a questão basicamente da mão de obra sendo explorada, tá? Ou seja, uma questão que vai falar a respeito das ideologias que vêm à tona por conta da própria Revolução Industrial, tanto da galera do movimento do liberalismo, como da galera do movimento do socialismo, perfeito? Veja lá como é que faz a questão. É para você correlacionar as duas colunas, perfeito? Então vamos para a coluna número 2, que está na ordem ali de quais são os pensamentos que você tem que identificar acima, tá? Ação social defendida pela igreja. Isso está no número 2, que diz lá, assistência ao desempregado por meio de doações efetuadas pelos que possuem maior poder aquisitivo. Isso está dentro da doutrina social da igreja, apregoada desde o Papa Leão XIII, no final do século XIX, tá? E vem se constituindo isso ao longo da história da igreja, por meio de uma esquerda dentro da igreja, tá? Uma esquerda pensante no aspecto do social, perfeito? Então, defendendo aí os interesses de uma classe trabalhadora, fechou? O segundo item lá, diz lá, socialismo de tendência marxista. Isso está no número 1, que fala a respeito da abolição da propriedade privada e distribuição igualitária da riqueza, que é justamente a utopia marxista, né? Não é o socialismo utópico. O marxismo ele vem como resposta ao socialismo utópico, né? Então, nesse sentido, você vai ter lá a ditadura do proletariado, a questão da luta de classes como motor da história, que fazem parte dessa ideologia no conjunto marxista. O terceiro lá, políticas neomalthusianas, que está aonde? Está no número, deixa eu dar uma puxada aqui para ler, está no número 5, adoção de medidas que levam ao controle da natalidade para evitar a oferta necessária, excessiva de mão de obra no mercado de trabalho. Lembrando do malthusianismo lá do século XIX, que falava que a população ia aumentar em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos ia aumentar em progressão aritmética. Isso também acontece na questão da industrialização e oferta de mão de obra, sacou? Então, nesse sentido, as políticas neomalthusianas, elas tentariam diminuir esse problema social. A quarta coluna ali, ó, no coluna número 2, número 4, estado de bem-estar social, está ali no número 3, né? Número 4, aliás, que fala a respeito da intervenção do Estado com vistas a regular a oferta e a demanda de emprego, né? Já que com a questão do estado de bem-estar social, você começa a perceber no final da Segunda Guerra Mundial o fracasso do sistema liberal como um todo. E começa-se uma nova discussão em relação a qual é a postura do Estado dentro de uma sociedade destruída pelo panorama da Segunda Guerra. Perfeito? E, por fim, o neoliberalismo, que é o que resta com o número 3, que fala a respeito da redução do aparelho de Estado, flexibilização da legislação trabalhista, que basicamente são as posturas e políticas do neoliberalismo. Com o fracasso do liberalismo, dentro lá do contexto do entre guerras, no auge, crise de 29, você vai ter uma rediscussão que passa pelo estado de bem-estar social e futuramente o neoliberalismo. Perfeito? Resposta, letra B, B de Bosque. Grande galera, aquele abraço.